Graça e paz, Igreja Shekinah, nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar aqui compartilhando com a palavra de Deus aos vossos corações, a vocês, da família Shekinah e todos que nos assistem nas redes sociais. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra para o seu coração. Fique ligado que Deus vai estar falando ao seu coração. Precisamos da tua presença e do fogo do teu Santo Espírito. Desejamos tocar tua glória, declaramos a tua vitória. Desejamos a tua presença, Jesus. Desejamos a tua presença e o fogo do teu Santo Espírito. Desejamos tocar tua glória, declaramos a tua vitória. Ah, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor, mais do teu poder, mais do teu poder. Fomos chamados pra te adorar. Fomos criados para o teu louvor. Fomos criados pelo teu amor, o teu amor. Ó Senhor, precisamos da tua presença e do fogo do teu Santo Espírito. Desejamos tocar tua glória, declaramos a tua vitória. Ah, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Precisamos sempre da tua presença, Jesus, a todo tempo, a todo momento, Senhor, em nossas vidas, Pai. Adoramos aquele que é digno de ser honrado e glorificado. Derrama, Senhor, a tua unção em nossas vidas, Pai. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei,
e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e Criador, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz. Declare isso. Levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Os livres declaram, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Sou livre. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja Deus, queridos, que louvores abençoados. Vamos entrar nesse momento na palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Uma passagem bem conhecidíssima, né? Que é sobre a cura, né, do cego Bartimeu, onde Jesus recupera a visão dele. E eu quero compartilhar esse texto com vocês, estudar esse texto com vocês, de uma forma da qual o Senhor venha nos ensinar através desse texto nesse dia. Versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-no. E chamaram o cego. Ânimo,
levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia! Que palavra, queridos, abençoada. Essa palavra, queridos, me chama a atenção dessa cura desse cego Bartimeu. E eu quero compartilhar com vocês, nesse dia, essa palavra que vai mudar a sua vida. E esse texto me chama a atenção, queridos, que é maravilhoso. Como Deus cura a alma, o espírito e o corpo das pessoas que se entregam para Ele. É dessa forma, queridos, que acontece quando as pessoas se entregam completamente para Jesus. Jesus cura a alma, cura o espírito e cura o corpo. Foi isso que aconteceu comigo e aconteceu com vocês quando nós entregamos nossa vida ali a Cristo Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, queridos. Aconteceu esse milagre, aconteceu essa maravilha. Nós fomos recriados em Cristo, queridos. O meu espírito e o seu espírito agora é perfeito em Cristo, porque nós fomos recriados em Cristo. A minha alma e a sua alma, queridos, ela pode se alinhar, queridos, ao espírito que é perfeito, para que ela possa ser transformada através da palavra. Porque a minha e a sua alma, queridos, eu quero trazer para vocês que eu e vocês, amados, estamos alcançando o alvo da nossa fé. E eu quero chamar para você a atenção de vocês nesse dia, que o alvo, queridos, da nossa fé é a salvação de nossa alma. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,9, ele disse, queridos, que nós estamos alcançando o alvo da salvação, queridos. O alvo da minha e da sua fé é a salvação da nossa alma. O Espírito, querido, ele já está pronto, perfeito, mas a alma, queridos, ela tem que se converter à palavra, ela tem que se alinhar, queridos, ao Espírito que está perfeito. Mas eu quero trazer para vocês, querido, que se referindo ao corpo, o corpo tem que ser subjugado, queridos, à vontade do Espírito, porque o corpo, queridos, ele não se converte. Mas você pode estar perguntando: pastor, então para que serve o corpo? Eu quero trazer para vocês, queridos, que o corpo vai servir, sim, para a segunda vinda de Cristo, quando Ele vier reinar, queridos, com a igreja no período milenar aqui na terra. Então, queridos, o corpo que foi ressuscitado, queridos, daqueles que morreram em Cristo, que foram ressuscitados no arrebatamento da igreja, e aqueles que estavam vivos, que foram também transformados e se encontrou com o Senhor nos ares, no arrebatamento, receberam um corpo glorificado, queridos. E é esse corpo que vai reinar com Cristo, um corpo glorificado no período milenar, para que o povo possa ver, queridos, eu e vocês, porque espírito e alma ninguém o vê, mas o corpo vê. E o corpo, queridos, ele vai ser ressuscitado. Vamos receber um corpo incorruptível, aqueles que morreram, e nós que estamos vivos vamos ser arrebatados e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e com aqueles que foram ressuscitados, que foram mortos. Então vamos estar com o Senhor para todo sempre, mas na segunda vinda de Cristo, queridos,
que ele retornará aqui para essa terra, justamente no período milenar. É esse corpo glorificado que as pessoas vão ver. Porque o espírito e alma ninguém vê. É por isso que o corpo, queridos, vai ser aproveitado sim. Mas ele, queridos, não se converte, mas vai ser transformado. Receberemos um corpo glorificado. Esse é um outro estudo, queridos, sobre escatologia. Mas eu quero trazer para vocês sobre o que Jesus, queridos, o que Deus faz, queridos, curando alma, espírito e corpo das pessoas que se entregam a Ele por completo. Foi isso que aconteceu na minha e na sua vida. Amém? Com isso, queridos, eu quero compartilhar esse primeiro ponto com você. Deus quer nos curar de forma integral, espírito, alma e corpo. Amém? De forma integral, de que forma, pastor Aécio? Completo, por completo, espírito, alma e corpo. É dessa forma que ele quer curar as pessoas, da qual ele já nos curou. E eu quero trazer para vocês, queridos, que nós temos que ter cuidado, amados. Ter cuidado, amados, que as enfermidades espirituais e emocionais pode nos colocar à beira do caminho como um esmoler ou um mendigo, se não tomarmos posse do que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque a palavra, queridos, nos ensina aqui que nós temos que ter esse cuidado, porque as enfermidades espirituais e emocionais, queridos, pode, amados irmãos, nos colocar à beira do caminho, como Bartimeu estava, como um esmoler mendigando. Mas isso, queridos, é se eu e vocês não tomarmos posse da palavra de Deus, da qual ele cumpriu ali a obra redentora, queridos, na cruz do Calvário, por mim e por você. A palavra de Deus nos diz em Isaías 53, versículo 4, que ele levou sobre ele todas as enfermidades e doença. Eu quero dizer para vocês que eu e vocês que recebemos Cristo Jesus, temos que tomar posse da palavra e declararmos que nós já somos curados, nós somos sarados, porque Jesus nos curou e nos sarou. Aleluias! Há uma diferença, querido, daqueles que serve a Cristo e do que não serve a Cristo, porque os que servem a Cristo, nós temos, amados, a palavra, essa promessa que ele já nos curou, que nós somos curados, somos sarados. Aleluia, amém? Esse, queridos, é o primeiro ponto que vocês possam entender, amados, que eu e vocês já recebemos, queridos, o milagre de Deus, a cura de Deus, que ele já curou enfermidades e doença. Basta tão somente eu e vocês tomarmos posse dessa palavra, amém? O segundo ponto, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma pergunta. Nesse texto que nós lemos, quando a cura deste homem começou? Quando foi que a cura deste homem começou, queridos? Eu quero compartilhar com vocês nesse dia sobre essa palavra que está no versículo, queridos, 47 do texto que nós lemos, amados. Quando a cura desse homem começou, no versículo 47 diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando foi, queridos, que a cura de Bartimeu começou? Sabe quando, amados? Quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Foi nesse momento, queridos,
quando ele ouviu, queridos, que Jesus estava passando por aquele caminho, da qual ele estava à beira do caminho, o verdadeiro caminho estava passando por ali, por aquela cidade, queridos, e a palavra de Deus nos diz que ele ouviu, queridos, falar que Jesus estava passando, e foi nesse momento, queridos, que os olhos espirituais de Bartimeu abriu, queridos, foram abertos a ponto dele começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os olhos dele, queridos, se abriram nesse momento que ele ouviu que Jesus estava passando por aquele caminho. E muito me chama a atenção, queridos, esse versículo, porque ele estava à beira do caminho e Jesus estava passando. E quando falaram que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar, ele começou, queridos, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que me chama a atenção, queridos, que ele não perdeu a oportunidade de Jesus estar passando por ali e ele clamar àquele que podia lhe dar a visão, queridos, natural. E quando eu começo a ler, queridos, esse texto aqui e meditar nesse texto de Bartimeu, que ele ouviu que Jesus estava passando, amados, nesse mesmo capítulo, no texto, queridos, nesse mesmo livro de Marcos, capítulo 5, versículo 27 e 28, me fala também de outra passagem, queridos, também de uma cura. A palavra de Deus nos fala da cura também da mulher do fluxo de sangue. Só que essa mulher, queridos, a palavra de Deus nos diz que no versículo 27, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus, que Jesus tinha acalmado uma tempestade ali, queridos, no capítulo 4 de Marcos. E também ela ouviu falar no capítulo 5 de Marcos também, que Jesus tinha curado, tinha libertado o endemoniado de Gadara. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 28, que ela pensou consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E a palavra de Deus nos diz que essa mulher, queridos, ela pensou consigo mesmo: se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E foi isso que aconteceu, queridos. Eu quero fazer um paralelo de uma mensagem para outra, querido, da passagem de Bartimeu e dessa mulher. Essa mulher, ela tinha a visão natural, queridos. Ela tinha a visão natural. Ela veio receber, queridos, a visão espiritual quando ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu a fama de Jesus, que Jesus tinha acalmado aquela tempestade, que Jesus tinha curado, queridos, aquele endemoniado de Gadara, tinha libertado aquele homem daqueles demônios. Então, queridos, os olhos dela espiritual se abriu, porque ela recebeu fé. Ela creu que Jesus podia curá-la, a ponto dela declarar: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E a palavra de Deus nos diz que essa mulher rompeu as barreiras, a multidão, e ela tocou em Jesus. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que naquele mesmo instante ela foi curada. Aleluia! Ela foi curada. E eu quero chamar a atenção de vocês que ela foi, queridos, ao encontro de Jesus, porque ela tinha a visão natural e ela recebeu a visão espiritual e declarou: se ela tão somente tocasse, ela seria curada como ela foi curada. Mas a passagem de Bartimeu, queridos, Bartimeu, ele era cego, querido, aqui, dos olhos natural, mas ele recebeu a visão espiritual, queridos, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Ele creu que Jesus podia dar a visão natural a ele. E a palavra de Deus nos diz que ele começou
a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu, queridos? A palavra de Deus nos diz que ele foi curado. Mas eu quero chamar a atenção de você sobre essa situação, amados, de Jesus estar passando por ali. Porque Jesus, amados, eu quero chamar a sua atenção, Jesus sempre estava passando pelas cidades, amados, Jericó, Naim e Betânia, e manifestava milagres e maravilhas, onde ele fez esse milagre aqui em Bartimeu, em Naim, ali na viúva de Naim, ele deu a vida ali, recuperou, queridos, ressuscitou o filho da viúva de Naim. E aqui em Betânia, queridos, ele também ressuscitou Lázaro, irmão de Maria e de Marta. Então Jesus, amado, sempre passava por ali, por aquela cidade e lugares, amados. Porém, as pessoas muitas vezes não percebiam, queridos, porque estavam tão envolvidas demais e distraídas com outras coisas desse mundo, que não aproveitavam as oportunidades, queridos, que tinha quando Jesus estava passando por ali. Quando Jesus estava passando pelaquela cidade ou por aqueles lugares, as pessoas estavam distraídas, amados, com as coisas, com outras coisas, com as coisas desse mundo, e não aproveitavam, amados. Muitas pessoas não aproveitavam as oportunidades que tinha de Jesus estar passando por ali. Literalmente, Jesus passando pelas cidades, visitava algumas casas, curava, fazia maravilhas, e muitas pessoas aproveitavam, outras não, estavam presas, queridos, às coisas desse mundo. E eu quero trazer para vocês uma aplicação para a minha e para a sua vida. Aqui nesse texto, Jesus estava literalmente, queridos, passando por ali. Ele estava passando por aquela cidade ali, onde Bartimeu aproveitou a oportunidade para ser curado. E eu quero trazer para vocês uma aplicação para a minha vida e para a sua vida, porque a palavra de Deus nos fala, queridos, em Mateus 18:20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu quero dizer que Jesus está aqui no nosso meio para manifestar um milagre na minha e na sua vida. Aleluia! Ele está aqui. Ele está no nosso meio e também habita no meu e no seu coração. Queridos, aleluia! Ele está no nosso meio e está também no meu e no seu coração. Então, o milagre é certo. Basta tão somente eu e vocês tomarmos posse dessa palavra e crer, queridos, e crer nas oportunidades que temos, queridos, de poder receber o milagre da parte de Jesus. Eu quero trazer para vocês esse segundo ponto, queridos, para vocês, que muitas oportunidades são únicas, mas eu quero dizer para vocês, queridos, que Bartimeu aproveitou. Muitas oportunidades, amados, é única. Só vai ser aquela oportunidade. Se você não abraçar, ela vai passar e você não vai ter aquela oportunidade outra vez. E eu quero trazer para vocês, queridos, que aqui Bartimeu, queridos, ele aproveitou a oportunidade que ele teve, a ponto, queridos, de clamar. Ele clamou, queridos, foi persistente. Ele aproveitou a oportunidade que teve. E ele clamou, ele foi persistente, amados, no clamor. A palavra de Deus nos diz, amados, que ele não brincou com a oportunidade. Amém? Ele não brincou com a oportunidade. A oportunidade é parte indispensável, queridos, do sucesso. Quero repetir para você novamente. Oportunidade
é parte indispensável do sucesso. Porque quando nós aproveitamos as oportunidades que o Senhor nos dá, queridos, é a porta aberta para o meu e o seu sucesso. E Bartimeu aqui, ele aproveitou, queridos, essa oportunidade, clamou ao nome de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus nos diz no quarto ponto, amados, para alcançar objetivos elevados em Deus, é preciso vencer obstáculos. No versículo 48, queridos, me chama a atenção dos obstáculos da qual Bartimeu venceu. Muitos o repreendia para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, amados? Então, para alcançar objetivos elevados em Deus, é preciso vencer obstáculos. Então, amados, Bartimeu, ele venceu, amados, os obstáculos internos. Os obstáculos internos, pastor, qual era os obstáculos internos? Ele venceu o medo, queridos, diante daquela multidão, dele poder gritar e não ser ouvido, queridos, por Cristo. Ele venceu o medo. Ele venceu também, amados, o complexo de inferioridade. Ele venceu, queridos, o complexo das pessoas não dar valor a ele, de achar que ele não servia para nada, porque a enfermidade que ele tinha, queridos, para aquela sociedade, ele era considerado um nada. Mas Bartimeu, ele venceu o complexo. Também ele venceu outro obstáculo, queridos, o pessimismo. Ele foi uma pessoa, queridos, que ele foi persistente, amado, a ponto dele continuar perseverando ali, clamando. Também ele venceu o conformismo, conformismo. Ele não aceitou continuar daquela situação. Então ele queria vencer, queridos. Então ele teve que vencer os obstáculos, e esses obstáculos internos, amados, levou a Bartimeu, queridos, a muito tempo viver daquela forma que ele estava, cego ali à beira do caminho. Também, queridos, ele venceu as distrações do mundo, que muitas das vezes as distrações, queridos, nos leva, queridos, a nós não vencermos, a nós não pegarmos as oportunidades da qual aparece. Mas ele venceu todos esses obstáculos, amados. Então, que você tão somente venha entender que para alcançar objetivos elevados em Deus é preciso vencer obstáculos. E ele venceu esse obstáculo aqui, queridos, das pessoas ali não querer os discípulos, e as pessoas quiserem que ele calasse, que ele não continuasse clamando ao nome de Jesus. Mas ele venceu esses obstáculos, amados. Também obstáculos externos, forças espirituais que lutam para nos impedir de alcançar, queridos, pessoas que não querem ver o nosso triunfo. Eu quero trazer para vocês que os discípulos queriam que ele parasse. A multidão não queria que ele continuasse clamando, queridos, no nome de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que os campeões sempre superam os obstáculos. Cadê os campeões aqui nesse dia? Dê um glória a Deus, porque os campeões sempre vencem os obstáculos. E Bartimeu foi um desses campeões. Eu quero trazer outro ponto para você, importante também, queridos. Não importa onde e como o homem esteja, Deus se importa com ele. Deus se importa com ele, queridos. Olha o versículo 49. Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está chamando.
Aleluia. Amém. Não importa onde e como o homem esteja, Deus se importa com ele. Deus se importou, queridos, aqui com Bartimeu. Deus ouviu o clamor de Bartimeu, a ponto, queridos, dele chamá-lo, queridos, para que ele pudesse, amados, ir à presença daquele que podia lhe curar. Eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, que aqui, quando Jesus que manda chamar Bartimeu, queridos, é porque ele queria solucionar o problema da qual Bartimeu tinha. Sabe qual era o problema? Ele tinha o problema da visão, queridos. Ele não tinha uma visão natural, como a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha a visão natural, queridos, e ela foi até Cristo. Mas Bartimeu aqui, ele não podia caminhar, queridos, a direção de Jesus. Então Jesus chama ele para ir ao encontro do caminho, ao encontro daquele que podia dar a visão a ele. Então, queridos, Bartimeu tinha que ir até Jesus para que ele pudesse recuperar a visão de Bartimeu. E Bartimeu, amados, a palavra de Deus diz que ele foi até Jesus. Jesus se importou com ele, amém? Jesus parou. Jesus viu, queridos, a imagem de Deus no homem, a imagem de Deus ali em Bartimeu, queridos, diante daquela situação. E ele Jesus se importou com Bartimeu, a ponto, queridos, de ter um diálogo ali com Bartimeu, queridos. Ter um diálogo com Bartimeu. Ele se importa, amados, não importa, queridos, como esteja. É necessário que a pessoa reconheça que precisa de Cristo e clame por socorro, que Ele vem lhe socorrer. Amém? Um outro ponto, amados, eu quero compartilhar com vocês. Querer é o primeiro passo para a solução do problema. Amém? Versículo 51. Querer é o primeiro passo para a solução dos problemas. Olha o que diz. O que você quer que eu lhe faça? Aleluia. Jesus faz uma pergunta a Bartimeu. O que é que você quer que eu te faça? Muitos precisam, amados, mas não querem. Amém? Como assim, pastor? Muitos precisam, queridos, mas não querem ir ao caminho para receber o milagre. Muitos querem receber o milagre de qualquer jeito, por outros caminhos, queridos. Mas o caminho perfeito do milagre se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus aqui, amados, ele chama, amados. Aleluia. Querer é o primeiro passo para a solução do problema. Deus não empurra a porta. Ele bate e espera que você abra. Amém? Deus, ele não empurra a porta. Ele bate, queridos, e espera que a pessoa abra a porta. Em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa é a vontade do Senhor, queridos. Cear comigo, cear com você, ter comunhão comigo, ter comunhão com você. Então ele bate a porta, amados. Ele não empurra, mas ele bate para que as pessoas venham abrir. E ele está batendo nesse dia na porta do seu coração, para que você possa abrir a porta, para que ele possa entrar. Mas para isso você tem que querer, queridos. Aleluias. Querer é o primeiro passo para a solução do problema. Não basta precisar, é necessário querer. Muitas pessoas precisam, queridos, mas não têm
essa disponibilidade de querer buscar a solução. Porque muitos precisam, mas não querem. Ser curado da cegueira implica em mudanças, e não são todos que desejam assumir responsabilidades. Amém? Então, amados, para ser curado da cegueira implica mudanças, porque você vai poder, queridos, agora andar por um caminho de verdade, um caminho da verdade, não um caminho de engano. Então, queridos, eu quero trazer para vocês que ser curado, amados, da cegueira implica em mudanças, e não são todos que desejam assumir responsabilidade. Nem todos, queridos, querem ter a mudança de assumir uma responsabilidade, de seguir o verdadeiro caminho que é Cristo e abandonar o pecado. Então, há uma necessidade dessa mudança, de abandonar o pecado e seguir, queridos, o verdadeiro caminho que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ainda diz, amados, a palavra de Deus aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Em outro ponto, Jesus o curou espiritualmente. Versículo 52, queridos, olha o que diz. Versículo 52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Então, amados, esse homem foi curado, restaurado inteiramente. Seu espírito foi salvo, sua alma ganhou senso de valor próprio e o seu corpo passou a enxergar. Deixou de ser o lixo da sociedade, queridos, para poder ter um valor de um seguidor de Cristo. Esse homem não tinha valor para a sociedade. E a palavra de Deus diz que Jesus curou e disse a esse homem que a fé dele, queridos, a fé dele tinha o curado. Então Jesus tinha curado ele também, queridos, da alma, tinha curado esse homem espiritualmente, a ponto, queridos, daquela situação da qual ele vivia, queridos, ali mendigando, queridos, não era mais necessário, queridos, ele continuar naquela vida, porque Jesus agora deu uma nova vida a ele, com os olhos espirituais abertos e os olhos naturais. E agora com a sua salvação. Amém? Esse homem ganhou uma nova vida. E o que me chama a atenção, queridos, que depois dele reconhecer o que Jesus tinha feito por ele, amados, a palavra de Deus nos diz, ainda no versículo 52, queridos, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Houve um reconhecimento, queridos, de Bartimeu, naquilo que Jesus tinha feito na vida dele, a mudança que Jesus fez na vida dele, a transformação que Jesus fez na vida dele, da qual ele vivia, queridos, ali mendigando à beira do caminho, mas quando ele ouviu, amados, ali falar que Jesus estava passando, queridos, o verdadeiro caminho da qual ele podia recuperar a visão, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que Bartimeu venceu os obstáculos, venceu as dificuldades, queridos, para poder continuar ali persistindo em clamar por Jesus, em clamar por aquele que podia lhe dar a visão natural. E eu quero chamar a sua atenção, que quando houve esse reconhecimento do que Jesus fez na vida dele, amados, a palavra de Deus diz
que ele deixou a beira do caminho para poder seguir o caminho. E a palavra de Deus nos diz que ele seguiu Jesus pelo o caminho. Por onde Jesus ia, queridos, ele o seguia. Então, amados, todos nós que tivemos um encontro com Jesus verdadeiramente, do qual ele transformou a nossa vida, da qual ele nos fez uma nova criatura, queridos, nos tornando filho de Deus, amados, herdeiro de Deus e co-herdeiro com ele, com Cristo. Amados, eu e vocês, diante dessa posição, amados, que eu e vocês tomamos em aceitá-lo, receber ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então nós fomos curados, amados. Espírito recriado em Cristo, uma alma, queridos, transformada pela palavra, queridos, e um corpo, queridos, subjugado, amados, ao Espírito, queridos, recriado, ao Espírito de Deus que está em nós, nos guiando, nos conduzindo em todas as coisas, para que esse corpo, queridos, venha receber, amados, um corpo glorificado. E é isso que Deus quer, queridos, para mim e para você. Tão somente curar, queridos, alma, espírito e corpo, por completo. Tudo, amados, de uma forma integral, completa. Mas isso depende tão somente de você. Depende tão somente de você abrir o seu coração para recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Ele quer te curar espírito, alma e corpo. Ele curou Bartimeu aqui. Disse, tua fé te salvou. Bartimeu alcançou a salvação, queridos, e também conseguiu a cura da vista natural que ele precisava. E eu quero trazer para vocês nesse dia que Jesus tem milagre também para você. Basta tão somente você crer. Basta tão somente você colocar sua fé nele, crendo que o mais ele fará. Amém? Que a palavra do nosso Deus possa ser aplicada nos vossos corações. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar nesse dia com vocês. E eu quero esse momento orar com você, agradecendo a Deus por essa palavra e por a sua vida e pela sua vida. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua presença, porque a tua palavra nos diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E no lugar que o Senhor está, a manifestação do teu poder, há milagres, Pai. Eu tomo posse do milagre, Senhor. E eu declaro, Pai, também milagres, Senhor, para a tua igreja, para todo o corpo de Cristo, Pai, da qual é a igreja do Senhor aqui na terra. Eu declaro, Pai, cura, Senhor, para a tua igreja. Declaro cura, Senhor, para as pessoas que estão enfermas, Pai. Que o Senhor venha estar agora, Senhor, indo de encontro a essa enfermidade e curando, sarando, Pai, para que essas pessoas venham tão somente abrir os corações deles para deixar o Senhor entrar, Pai, para fazer morada. Entra, Senhor, com providência, salvando, libertando, Pai, para a honra e glória do teu nome. Eu já te agradeço por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor.